Oi, boa noite. Vamos chegando para mais uma live da semana. Oi, oi. Já vai enviando aí o aviãozinho pros amigos, que hoje o tema é muito bom e a gente precisa. Hoje eu vou estar aqui como ouvinte. Já falei pra Aline, né, que hoje eu quero aprender bastante, porque inteligência emocional a gente precisa. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Geralmente a minha live tá durando só 1 hora, porque minha página ainda é nova, então ainda não fui agraciada com uma live que dura mais de 1 hora. Então eu vou dividir a live no seguinte, né? A primeira parte a gente conversa com a Aline e na segunda parte a gente volta para perguntas e respostas, uns 15 minutinhos mais ou menos, certo? Então depois, na segunda parte, vocês vão colocando as perguntas na caixinha, porque aí eu consigo responder direito para vocês. Deixa eu até ver se eu consigo fixar aqui falando isso. Perguntas. Na segunda parte da live. Deixa eu ver. Pronto, consegui colocar aqui. Deixa eu ver se a Aline já tá por aqui. Tá sim. A live vai ficar salva, tá? Eu sempre deixo a live salva e depois eu tô começando a colocar elas no YouTube também, porque eu sei, né, que nem todo mundo tem paciência. Aí eu coloco logo no YouTube, porque aí dá pra dar aquela acelerada. Boa noite! Boa noite, como é que tá todo mundo? E aí, Jana, tudo bom? Hoje viemos de batom vermelho. Homenagem. Vi na cor da paixão, né? Já que a gente vai falar de sentimentos. Emoções. Hoje é dia do meu tema preferido. Eu falei, opa, hoje estamos Hoje empolgados. vai. Era isso que eu tava tentando lembrar. Eu acho que na conversa que a gente falou, tem a diferença de sentimentos e emoções, não é? Sim, É tem uma isso, né? diferença, E eu tava sim. vendo qual é a outra palavra? Qual é a outra palavra que para me falar hoje, né? Da diferença de sentimentos e emoções, porque eu acho que muita gente não sabe também, né? Sim, a Então, emoção é aquela reação primária, né? A gente não tem como controlar ela, ela simplesmente vem. Tem até uhum, aquele desenho divertidamente que fala das emoções, aquela brincadeira, né? Dos sim, personagens. Que é a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, o nojo. E aí o sentimento é aquilo que a gente vai alimentando, né? sim. Essa emoção, ela ganha superpoderes e vira sentimentos. Sim. Agora sim, agora ficou bem claro. Pois é, então, gente, eu convidei a Aline porque a gente sabe, né, que a gente tem uma dificuldade tremenda, né, em regular emoções e como eu trouxe hoje na postagem, né, até alguns estudos demonstram, né, que a gente não é muito bom com essa coisa da inteligência, né, Emocional. emocional. Então, acho que a live de hoje vai ser muito rica, né, a gente precisa saber muito. Tava dizendo aqui, hoje eu vou ser também espectadora para aprender bastante, né? Porque eu não tenho muita dificuldade de reconhecer o sentimento, né, na outra pessoa, né? Eu consigo ver os sinais. Mas para reconhecer os meus sentimentos, até hoje eu ainda, né, tenho alguns problemas. Até hoje eu tenho aquela coisa assim, eu tô sentindo uma coisa, tipo, eu não sei o que é, mas tá estranho. Sei que tá estranho. Aí é aquela coisa assim, né, de que, na verdade, a gente é meio que treinado, de grosso modo, para ignorar um pouco os nossos sentimentos, né? Uhum, E sim. qual é a ideia quando a gente fala de educação emocional? Porque a gente recebe muita educação cognitiva, né? O tempo inteiro. A gente vai para a escola, a gente aprende português, matemática, inglês, geografia, mas ninguém fala de educação emocional, ninguém fala de Sim. inteligência emocional. E quando a gente está falando de TDAH, isso piorou, porque a gente tem inteligência cognitiva, só que a gente tem um grande problema de executiva, né? Sim. Nossa. Então, o emocional lascou, né? De verde e amarelo. Então, aquela coisa de como é que eu vou fazer esse gerenciamento de impulso? Porque se a emoção uma questão primária, eu não consigo controlar, né? Ela vem. E eu sou impulsivo, isso piora muito a minha situação. Sim. Ou seja, como é que eu vou fazer para parar para pensar e fazer um gerenciamento disso?
E o que a gente mais tem, na verdade, quando a gente fala de mercado de trabalho, de relacionamento, de qualidade de vida, é prejuízo muito grande quando a gente não tem gerenciamento de emoção. Sim. E é muito interessante porque parece muito simples e ao mesmo tempo é muito complexo. É E na eu, teoria, né? Tudo lindo. na teoria é maravilhosa de tudo, né, gente? Eu queria viver de teoria. E eu fiz um cronogramazinho aqui para não esquecer de nada. Porque quando eu me apaixonei por inteligência emocional, que foi através da psicologia positiva, que é o Peterson e o Seligman que falam muito disso, é que eles falam o que é inteligência emocional. A gente vai estudar o que nela, então? Pensamento, sentimento e comportamento. Então, quem tem TDAH, né, nós aqui, a gente tem inteligência cognitiva, a gente aprende coisas novas, a gente entra em hiperfoco, então vai que é uma maravilha. Nossa, Porém, e a capacidade de identificar os nossos sentimentos? Identificar os sentimentos dos outros. E mais do que isso, digerir as nossas emoções. Saber o momento certo de colocar essas emoções para fora. O momento certo de conversar sobre as nossas emoções com as pessoas. Melhor do que isso, será que a gente conversa sobre as nossas emoções? sim. Não, Será? quantas vezes eu não já esperei o outro adivinhar a minha cara, o que é que a minha cara feia estava querendo dizer, né? Quantas vezes? Eu sou conhecidíssima pelas minhas caretas, né? Que são incontroláveis. E aí é pior, né? Porque na verdade as nossas caretas são uma reação do nosso cérebro necessária. Que até eu brincava muito disso com os meus alunos do Squad, a aula acabou ontem, né? Então era aquela coisa assim, o que é raiva, né? A emoção da raiva. É uma emoção feia, a gente brinca, né? E a gente aprende que é uma emoção feia. Porque uma pessoa com raiva é aquela coisa de, né? Aquela careta dela Pode, ali, né? quebra. E é uma emoção que tá tudo travada aqui, mas é o seu Uhum, cérebro mostrando pro outro, olha, querido, só vá até aqui, porque daqui em diante pode ser que a coisa não fique tão legal assim, né? sim, Que é um instinto básico de sobrevivência e de manutenção das relações. Por quê? Porque se você não disse, todo o seu sistema nervoso está mostrando para o outro que é melhor parar por ali, que não está dando certo. Então, até essa coisa da careta, a gente não está dizendo, mas todo o nosso corpo está falando por nós, né? Porque cérebro e corpo sim, são uma coisa só. É uma sim. coisa incrível isso. Só que não dizer tem um problema. Por quê? Porque nós somos seres humanos complexos. E aí fica assim, nossa, a pessoa fez uma careta ali, né? Mas não disse nada. E aí vira aquele circo de emoções. Sim, sim. Isso é muito complicado. Então, o que é inteligência emocional, acima de todas as coisas? É uma mudança de foco. Então, ao invés de eu sentir raiva, né, que a gente está aqui falando de raiva, e abraçar essa raiva, eu gosto muito de brincar com exemplos do meu cotidiano. Né? Ontem mesmo, fiquei muito brava com o vizinho, porque o vizinho estava fazendo muito barulho. Eu tenho problemas sensoriais. Aqui vocês vão se Sim. identificar, né? Barulho de repetição. Nossa, é barulho de repetição, então. Eu não consigo nem explicar o desespero que dá dentro, que o coração acelera. E às vezes a impressão é até que você tem uma coisa com raiva mesmo. É como se fosse uma raiva. Parece que é um instinto violento que dá dentro de você, É né? muito louco. Porque eu moro numa casa de condomínio, inclusive, vizinho, se você estiver na live, perdão. Mas assim, meu quarto fica bem de frente pra garagem. Casa de condomínio tem portão, então é tudo muito. Sim. E ele tava assim, eu acho que ele tava praticamente no meu quintal, e ele tava num barulho de repetição com a chave, assim, conversando com o moço da frente. Aquele barulho foi entrando no meu cérebro. E tudo que eu conseguia pensar era na minha raiva. E todos os meus pensamentos alimentavam essa raiva. Sim. E naquele momento eu tinha duas opções. Tipo, é um momento, ele não faz isso todos os dias. Seja um ser humano centrado e deixe isso pra lá. E eu tinha uma outra opção, né? Levantar, ir até ele, pedir pra ele parar. A terceira opção, levantar gritando, né? Conforme o meu sensorial pedir, falar, pelo amor de Deus, não aguento mais esse bagulho, né? Sim. Eu escolhi o caminho do meio. Talvez não seja melhor, mas eu fui muito, por favor, né? São 11h30 da noite, eu me acordo cedo, né? E Né? pra Pelo mim já menos foi por esse lado. bastante.
Mas fiquei orgulhosa, que não foi, né? Sim, explosivo. É. Porque Mas realmente, para quem não tá nesse nosso mundo, né, neurodivergente, é só um barulhinho de chave. Só. Mas pra gente é quase como se fosse a chave sendo enfiada dentro do nosso crânio. 11h30 da noite, ainda tinha um barulho adicional, né? Mas pra mim só importava da chave. Tinha Sim. todo um circo adicional, mas pra mim só importava a chave. Então é aquela coisa, naquele momento, porque o exemplo chegou a raiva, mas você escolhe alimentar aquela raiva ou não, né? Até onde você alimenta ela, até onde vai com ela. Sim. E a mesma coisa a alegria para quem é impulsivo. Às vezes acontece uma coisa bacana e você fica muito, muito, muito alegre. Inclusive, uma pessoa que eu atendi essa semana fica muito, muito alegre. Aconteceu uma coisa legal, veio um serviço novo. Tava muito feliz. TDAH também, muito, muito feliz. Não, então agora eu vou montar um escritório, eu vou alugar uma sala e vai. Por quê? Vamos gerenciar essa emoção. Porque a Sim. emoção passa. Você tá alegre agora, foi bom agora, mas será que é momento? Respira, questiona, espera passar. Por É quê? assim que a gente aceita os convites, que a gente se arrepende depois. Porque as emoções são transitórias. E é nesse calor de momento que você escolhe fazer 200 coisas e não vai fazer nenhuma. Que você se Sim. empolga com 200 ideias e 300 projetos e se matricula em 2 faculdades. E aceita um relacionamento que você não quer ficar. É nesses momentos que você vai fazendo coisas que não deveria fazer. Sim. Mas vamos continuar o raciocínio porque não é tão simples assim e eu gosto de brincar com isso. Sabe uma coisa que eu estava lembrando? Que eu já vi até falar que é um pouco do TDAH também. Quando a gente tem esses momentos assim de felicidade, e aí depois a gente vem com aquele pensamento de alguma coisa vai dar errado. A gente tá alegre, já tô esperando a bomba cair, porque daqui a pouco alguma tristeza vem. Tem muito isso também, né, do TDAH. Tem, inclusive, foi essa mesma pessoa que estava muito feliz veio com essa conversa depois. Por quê? Porque muitas coisas já deram errado antes, justamente por esse impulso da alegria excessiva. Uhum. E aí, como você tem um histórico de coisas que já deram errado, o seu instinto já diz: quando você fica muito alegre, você se ferra depois. Mas Sim, não é que é uma regra. É porque você nunca consegue controlar o seu impulso, você abraça sempre as suas emoções, você sempre vai ao limite com elas, porque é uma sim, tendência, somos muito intensos, e aí o que acontece? Sempre dá ruim. Então, sim. para a gente sair dessa sensação, a melhor coisa é esse bom gerenciamento, né? E Por falar em tenso, não sei se vai dar tempo da gente falar hoje. Algumas pessoas até tinham perguntado sobre a nossa dependência emocional também. Tipo, não sei se faz parte, é uma coisa que a gente pode falar também depois. sim, a gente pode chegar nisso sim. Essa dependência emocional é interessante, né? Tem a ver com carência, e a gente chega nisso sim. Acho que dá tempo de chegar conforme o Uhum. desdobramento aqui. E aí, quando eu falo isso, as pessoas costumam perguntar assim: ah, Aline, então você está me dizendo que sofrimento não é real? Então, se não alimentar raiva, tristeza. Claro que não, a gente não vive no fantástico mundo de Poliana, muito pelo contrário, você Sim, tem que sentir as coisas. O sofrimento, ele é real, ele existe, e a tristeza, ela faz parte da condição humana. Só que a tristeza, se ela, inclusive, ela é sentida, ela é vivida, ela pode, inclusive, te levar a um próximo passo, que se chama resiliência. E não essa resiliência é, batida de rede social. Isso te levará a... Não é essa resiliência vazia. O que é sim, resiliência, né? O que esse bom gerenciamento de emoção vai te levar em termos de resiliência? É quando você vive uma situação difícil, você não só passa por ela, mas você sai maior dela. sim. Você aprende algo com ela. É muito mais do que só suportar. Né? Uhum. Às vezes a gente ouve seja resiliente como suporte isso. Não, suportar isso é um saco. Eu não quero só Sim. suportar dane-se, suportar. É. Não Quero vale a aprender pena alguma se não coisa. aprender algo. Por gentileza, não quero. Eu quero suportar isso se eu for sair disso melhor, se eu for sair disso maior. E isso não acontece fast, né? É que nem Sim. aquela coisa de
Ah, então eu perdi o emprego, então deu errado pra mim, meu relacionamento acabou hoje e eu vou sair melhor disso quando? Não vai ser amanhã, não vai ser mês que vem, mas a tristeza, ela costuma, quando você aprende a sentir ela, a não ficar se distraindo dela o tempo inteiro, a entender o que ela tá te dizendo, te ensinar alguma coisa. E por que eu tô te dizendo não se distrair dela o tempo inteiro? Quando a gente fica triste, a gente tem uma tendência a querer maquiar isso. Como é que a gente maqueia isso? E eu me pego fazendo isso às vezes e eu me corrijo. Uhum. Eu tô muito triste, eu quero muito ligar para alguém. Eu tô muito triste, eu preciso muito falar com alguém. Eu tô muito triste, eu quero assistir uma série. Eu tô muito Sim. triste, eu quero ver um filme. Porque eu preciso incansavelmente tirar a minha cabeça daquilo, porque eu não quero pensar na minha tristeza. Eu não quero pensar por que eu estou frustrado. Eu não quero pensar porque eu estou me sentindo inferiorizado. Eu não... Mas eu preciso. Por que eu preciso? Por que essa situação, por que alguma coisa na vida me fez me sentir assim? Por que é Sim. importante eu saber? Porque tudo que faz a gente se sentir de alguma forma está dizendo pra gente alguma coisa. É Sim. aquela situação mandando algum recado pra gente. Por quê? Acionou algum gatilho. Quando eu entendo por que acionou aquele gatilho, eu aprendo sobre mim. E quando eu aprendo sobre mim, poxa, aquilo ali provavelmente não vai me afetar mais como afetou dessa vez. Sim. E E é melhor, reconhecer realmente quando o gatilho acontecer, né? Novamente. e É melhor até que uma isso. coisa que eu já falei por aqui, né? Acho que, de repente, se eu não tivesse tido esse diagnóstico do TDAH, eu não sei quando na minha vida um dia, e se eu ia parar um dia para começar a me observar, entender meus limites, entender os gatilhos, entender minhas emoções. Tipo, parece que agora caiu assim o véu e dizer, tipo, eu sou uma pessoa, não sou um robô, né? O robô da produtividade. Então vamos se olhar um pouquinho, sem ser só para apontar o dedo, né? Dizer, tá errado, isso tá feio, isso tá assim assado, né? Que é o que a gente, infelizmente, acostumou, né, ao longo da É, vida. e como saber e ter explicação torna tudo com sentido. E como dar sentido para as coisas torna as coisas mais fáceis. É como sair da névoa, né? Sim, Eu me lembro quando eu comecei a fazer esse exercício na minha vida, é muito interessante. O sentimento da rejeição é uma coisa muito forte, né? Todo ser humano detesta ser rejeitado. Então tem aquela situação que você se sente rejeitado, ela dói. Eu sim. me lembro que teve uma situação que eu me senti muito rejeitada e eu não queria admitir para mim mesma que eu estava brava porque eu estava me sentindo rejeitada. Começa por aí. E aí eu comecei a querer me distrair. Eu falei, então, né, dona Aline, você fala tanto de, né? Vamos parar pra pensar aí, né? Que é claro, gente, sou um ser humano. Eu reluto contra Sim. isso. E aí eu parei, respirei e eu pratico muito autoescrita. E eu falo sempre, em algum post meu você vai encontrar lá perdido no final Eu até dele. falei que eu tenho que aprender isso. Praticar autoescrita, não é fazer diário, né? Querido diário, hoje eu acordei, né? Não é o diário de um banana. Eu acordei. Escovei meu dente. Não. É o quê? Hoje eu me senti assim quando o fulano falou assim comigo. Isso me remeteu quando minha mãe gritava comigo. E eu me Sim. sentia mal. Isso me remeteu quando eu não podia opinar quando eu era criança. Isso me remeteu quando eu fui abandonado. Isso me remeteu quando eu fui traído. E aí você começa a entender que quanto mais você vive, mais você é um. Sabe aqueles dados que você Uhum. pega e ele Aquele acende? cubo. Que ele acende, você vai clicando nele, ele acende. Uhum. Quanto mais você vive, mais você tem essas partes que acendem, porque você tem mais experiências dolorosas. E se você não for resolvendo elas, mais você acende, entendeu? Então você vai virando um campinho minado. Então imagine, você chega aos 30 meio ferrado já, entendeu? Da Sim, cabeça. Se você não começar a resolver isso, com 50, cara, tu brilha no escuro. exatamente. Se você não olhar Radioativo, Chernobyl. neon. E se você tem TDAH, tu vai ser um neon que grita com as pessoas na rua. Por quê? Porque a chance de você não conseguir segurar o teu impulso é muito grande. E por
que eu falo isso? Porque quando eu não sabia do meu diagnóstico, eu tinha uma coisa que a minha mãe, inclusive, falou comigo esse dia sobre isso. Ela deve, se ela tá vendo a live, depois ela vai falar. Ela falava, nossa, você tinha uma coisa, digo, do nada, assim, que não aguentava mais ficar no lugar, você tinha que ir embora. Até hoje. Gente, não é uma coisa assim fácil, tá? Eu ia embora mesmo. Sim, Podia ser sim. da onde for. Podia ser a Eu 400 fazia isso, quilômetros é. de distância. Eu metia o pé, assim, de... Hoje em dia, minhas amigas entendem, sabe? Mas já teve... Tipo, teve uma vez mesmo que eu cheguei em Olinda, o Carnaval de Olinda. Foi a maior... Porque a gente sempre tinha um ponto certinho pra ficar, que era embaixo de uma árvore, ficava lá todo mundo paradinho. E, tipo, até chegar lá é um sufoco. Assim que eu cheguei, que a gente parou, que eu olhei assim para um lado e pro outro, eu fui embora para casa agora. Me deu um negócio, eu digo, vou embora para casa agora, eu vou embora para casa agora. E as meninas, não me espera que eu vou levar você na parada. Eu, não, eu tenho que ir embora agora. Aí eu, não, só vou avisar ali que eu vou te levar. No que a Não, não pessoa tem foi lá isso. avisar, que olhou para trás, eu já tinha sumido, igual a filme. Era nesse nível. Se eu não gostava de ir para nenhum lugar que eu dependesse de alguém para voltar. Tipo assim, ai, é uma, sei lá, uma festa no sítio, não sei aonde, que não tem ônibus, não tem carro, não tem táxi, não vou. Eu tenho que estar com o dinheiro contado para minha volta. Isso, Hoje sempre em foi assim. dia, foi ano passado, que aconteceu uma situação assim, que foi meio desagradável no aniversário. E eu, ai gente, eu me senti tão fina, tão elegante. Falei, foi a música do Lulu Santos, fina, elegante, sincera. Que acabou a festa, eu plácida, consegui cantar parabéns, Tá entrei vendo? no carro, metade do caminho de São Paulo para Sorocaba, eu olhei pro meu marido e falei, nossa, aconteceu uma coisa, eu achei tão desagradável. Ele falou assim, não. Eu falei, não, mas tô tão orgulhosa de mim. Sim, de ter aguentado, porque a pessoa não tem noção quanto é difícil. Porque antes de eu ser humano trabalhar na terapia, há 5 anos atrás eu tinha sumido igual assim, ó. É, Sabe a de Neogênio, da lâmpada? sim, Por quê? Então, assim, quando eu falo de inteligência emocional, é isso, melhora a nossa vida. Então, sim, é muito interessante. Por quê? Porque eu entendi naquele momento, nessa festa ano passado, qual foi o gatilho que me despertou naquele momento. Eu consegui respirar fundo. É claro que meu sangue veio aqui, né? Subiu pelas orelhas. Eu respirei sim, fundo. Eu entendi o gatilho que veio em mim. Eu olhei pra mim, naquele momento, eu nunca esqueço o raciocínio. Falei, essa é uma dor minha. Não é uma sim, dor da pessoa que falou pra mim. sim. É esse. Não, mas você tem TDAH, você conseguiu fazer esse raciocínio? Consegui. E é E é, exercício, né? Não adianta achar que é vai ser da noite exercício. pro dia. E de vez em quando vai falhar, porque a gente é Uhum, granada. De vez em quando não solta e tá tudo bem. sim, Se de 10 7 a gente consegue, tá bom. 7 a gente exatamente. passou. Que é outra coisa que a gente tem TDAH, tem que aprender também, né? A não se cobrar perfeição, né? 10 de Não, 14 é perfeito, até 7 de 14 tá bom demais para quem era 0 de 14. na verdade, até quem não tem TDAH não tem que cobrar perfeição, gente. Por quê? Porque a perfeição não existe. Uma outra coisa Sim. muito bonita sobre autoconhecimento é isso. Quando você faz essa análise sobre você, que você entende quais são suas dores e você percebe que aquelas pessoas que causaram essas dores não são perfeitas. E você começa a perceber que talvez você também tenha causado dores em alguém, que você também não é perfeito, e você começa a perdoar essas pessoas, aquilo vai sumindo e aí você deixa de ser um dado brilhante. E é fantástico, e aí você vai entendendo que tá tudo bem não acertar o tempo inteiro. Sim. E aí você vai construindo uma coisa chamada autoconfiança, que é uma coisa que nós que temos TDAH temos muito baixa. Por quê? Porque esse medo de errar o tempo inteiro é muito, muito ruim. Uhum. Sim. E outra coisa que é muito importante, como TDAH é uma coisa genética, o que é legal a gente não dizer para os nossos filhos quem os terão no futuro? Que eu não sei se é o meu caso, mas quem terá, anota aí. Engole choro, seja forte. Oxe, chora por tudo, hein, meu? Tudo Tudo. reclama e não sei o quê. Porque você está ensinando essas crianças a não terem inteligência emocional, porque você está dizendo para elas, guarde as suas emoções, engole. Uhum. Esses dias eu perguntei na minha caixinha lá, ai, como é que você lida com as suas emoções? Como é que você... E uma pessoa respondeu assim, achei interessantíssimo.
Se fosse fácil guardar dinheiro como é guardar emoções, Eu tava rica. então, gente, vamos mudar isso para as próximas gerações? Sim, Tá. Ah, mas meus pais não falavam assim comigo. Parabéns para os seus pais, eles assim venceram nos anos 80 e 70, pessoas né? muito Sobreviveram maravilhosas, também. né? Gente assim, olha, lúcida, porque eu não Sim. penso que naquela época que eu falasse isso não. Bom, e aí você vai falar, o que eu preciso para ter um bom funcionamento e um bem-estar emocional? Você precisa dessa autoconsciência, que é importantíssima, sem ela você não vai a lugar algum. Você precisa de socialização. Por que socialização? Que é essa habilidade de poder ver não só as suas emoções, mas a dos outros também. Por quê? Porque não é só digerir as minhas, mas é poder entender a dos outros. Olhar Sim. para os outros, né? Não tem lá cara de raiva. Olhar para o outro e Uhum. falar, tá bom, então agora é minha hora de parar também, né? Sim. Então, É, a gente não é, né, o lírio do campo o tempo todo. Não o somos. alecrim dourado, né? Não seja o alecrim dourado, né? Existe um motivo para ele não ter sido semeado, Não. que é essa empatia, a habilidade de reconhecer essa emoção. O que isso vai levar? A autorregulação, que é ser capaz de gerenciar essas emoções, né? Que é o mais legal de ser capaz de gerenciar essas emoções, gente? Que é o esquema assim de milhões. Quando você é capaz de gerenciar suas emoções, você não compromete seus valores. Verdade. Quando você é capaz de não gritar com alguém na rua, quando você é capaz de não xingar, quando você é capaz de não devolver na mesma moeda, você não compromete seus valores. Sim. É engraçado você dizer isso, que às vezes eu falava, eu queria ser barraqueira, sabe? Eu queria ser aquele povo assim que bota pra fora, porque eu sempre fui tanto de entubar, entubar, guardar, e depois fica aquele negócio pra você mastigar, né? Por dias Isso e a gente dias, tem quem comum. sabe até ano. Mas é o equilíbrio, né? Nem uma coisa nem a outra. Mas às vezes você ficava, eu gostaria de ser barraqueira. As ideias. Nossa, não. Porque aí tu compromete seus valores, né? Porque imagina, a gente fala Sim, assim, nossa, essa pessoa horrível, né? Ela me xingou, ela fez isso, fez aquilo outro. Aí eu vou lá e faço o mesmo. Eu sim. falo que é a mesma coisa que eu falo assim, nossa, tão feia essa pessoa que bateu em alguém, aí eu vou lá e viro a mão nela. Foi isso mesmo, exatamente. Faço o que eu falo, né? Mas não faço o que eu A digo. lógica pegou um trem sem passagem de volta. E é muito interessante, porque isso, né? O que você precisa para isso acontecer? Que aí mora a nossa dificuldade. Motivação, né? O que a inteligência emocional traz? Motivação, capacidade de se automotivar, que é uma coisa que a gente tem tão pouca por causa da dopamina baixa, que é essa Sim, capacidade de falar assim, não, tá vendo? Eu consigo parar. Quando você constrói essa autoconsciência, automaticamente você consegue colocar um pouco mais de luz nesse seu sistema executivo que está tão bagunçado. Vai funcionar perfeitamente? Claro que não, porque aqui a gente não vende borboletas, sim, né? A gente jamais venderemos borboletas. Então sim. tome seu remedinho todo dia, não só quando vai fazer prova, é todo dia de Não, remédio. e até é importante você falar isso, né? Para o pessoal ter muito cuidado com as coisas aqui na internet. Esse negócio que vende, eu vou resolver o teu TDAH, sei lá, em 2 meses, você vai, tipo assim, se curar praticamente, né? Acho que só não fala a palavra curar, porque também seria o ápice, né? Mas corram desses suplementos malucos que tem por aí, de que você vai usar a totalidade do seu cérebro, alta performance. O meu curso vai fazer você, tipo, dominar o seu TDAH e ter uma vida super normal. Gente, corre, só corre. É assim, gente, não existe isso. Por quê? Porque por mais que você coma, sei lá, o que quer que seja, você pode melhorar alguma coisa em termos de, né? Porque tudo, né? Sim, Tudo pode melhorar alguma coisa, por que não? Só que curar não, por quê? Porque para você conseguir metabolizar alguma coisa em nível neural, né? É muito, não, eu diria que é quase impossível. Por isso sim, que você precisa de remédios, assim, que são o quê? Tarja muitas vezes preta, vermelha, né?
que são coisas assim que causam até dependência e tudo mais. E um dia a gente até pode conversar sobre classificação de fármacos e tudo mais, que a gente estuda bastante isso. Mas, fora isso também, alta performance é uma coisa muito interessante. Só existe alta performance de você mesmo. Só existe a única comparação válida é a comparação de você antes e de você agora. A alta Exatamente. performance de quem você pode ser com os recursos que você tem. Não assim, olha, você vai virar o Batman. Cara, não vai. Não vai. Sinto te Você vai ficar dizer. milionário em 2 meses. Se você quer Sim. acreditar nisso, te faz feliz, quem sou eu para te julgar? Assim, mas eu dizer para você acreditar seria muita maldade de mim. Porque não existe isso. O que existe é persistência. É autoconhecimento, é trabalho duro, é você tomar seu remédio todo dia, se o médico mandou. É você fazer tudo de acordo com o que foi desenhado para você. Uhum. É isso. E trabalhar autoconhecimento parece fácil, né, gente? Mas é um perrengue para a vida. É um Uhum. perrengão. Bom, fora Imagina que isso a gente aqui, foi praticamente programado, né, a não ter, né? Então vai ser um longo período até a gente aprender. E se a gente conseguir aprender na totalidade, né? na verdade, a gente aprende e desaprende o tempo inteiro. Por quê? Tem coisas assim que eu lembro que quando eu estudei, eu falei, nossa, eu vivi aquilo que eu estudei. Eu falei, meu Deus, foi legal pra mim. E passou um tempo, eu falei, gente, eu preciso ver isso aqui de novo porque eu tô fazendo umas bobagens aqui. Uhum. A gente fica revendo as coisas. Porque a vida é desafiadora o tempo inteiro e cada hora ela te traz um desafio novo e você escorrega e faz parte, tá tudo bem. E aí vem o Seligman e diz o quê, né? A gente aprende a não se amparar, a não se olhar, a não se cuidar, a não se abraçar. A gente aprende a não olhar para os nossos próprios sentimentos, né? Então, assim, você vive para agradar o outro, para fazer bem para o outro, não para você, né? Então, o que o cérebro vai dizer para você? Na psicologia positiva, que eu sou uma grande fã. Já que você aprendeu a não fazer, agora a gente vai aprender ao contrário. Já que você aprendeu a não fazer, dá para você aprender o oposto. Vamos aprender a se olhar um pouquinho. Vamos aprender a se cuidar. O melhor jeito de começar a fazer isso, vamos aprender a analisar as suas emoções, né? E aí, qual é o melhor jeito de fazer isso? E aí tem um exercíciozinho que é bacana que eu trouxe aqui. Para e sente o que você está sentindo. Sente. O que você está sentindo agora enquanto eu estou aqui falando na live com você? Qual a Agora eu tô sensação que você sentindo, está tendo? com essa sua voz maravilhosa, eu tô sentindo paz. E tipo assim, e tô me sentindo feliz pelo fato de estar entendendo super bem com a sua didática. De tipo, é isso mesmo. Eu estou sentindo que eu não estou nervosa de estar aqui. Eu sou um ser Sim, humano extremamente, sabe? sim. Eu sou aquela pessoa que aparece calma por forma dentro de mim, mora assim, ó, 250 volts. É, E é é como se muito tivesse bom. só a gente conversando. Tipo, É tá, vai gostoso, dá uma fluindo. paz. Percebe o ambiente, né? Percebe o momento que você tá. Sente, respira fundo. Não foge do seu sentimento. E mais do que isso, aceita o que você está sentindo agora. Abraça, seja bom, seja ruim, Uhum. Vamos até né? fazer um exercício. Vamos perguntar ao pessoal agora para eles dizerem o que é que eles estão sentindo. Eu vou ligar Que aqui os medo! comentários. Não me xinga, né? Porque eu sou Só não pode bonzinho. xingar. Vou ligar então os comentários e eu quero que vocês agora se analisem para dizer o que vocês estão sentindo agora no momento. Eu tinha dado um desligada que era para todo mundo prestar atenção para não ficar com conversa paralela, igual o professor faz na sala de aula. Duas pessoas aqui que já deram aula, né? Você também tem aula, né, gente? Sim, nossa, já dei aula já. Eu dizia a mesma coisa. Na hora que conversa paralela, eu dizia, meu Deus, eu me tornei a professora que eu sempre dizia que não ia ser. Eu também. Não consigo gritar, vocês me dizem aí o que vocês estão sentindo. Isso. Tá feliz por ver minha amiga feliz. Ah, eu tô Ai, que sentindo que amo gostoso. vocês. Laura, não chora. Não, sei, não, chora sim. Volta pra fora sim. Bora, eu quero que vocês falem relaxamento e paz. Estou sentindo ótimo, só de sentir a paz de vocês, esperança, tranquilidade no caminho de evolução. Perfeito. Minhas lágrimas desceram, um alívio do que às vezes você faz me sentir só recriminada, eu tenho 40 anos. Aliviada, compreensão. Muita coisa boa, graças a Deus.
Ai, gente, estou chorando. Nunca tomei remédio, estou numa fase perdida e nunca fui diagnosticada. Não, mas depois me manda mensagem lá no privado, que aí eu te falo, né, como é que começar a procurar ajuda. Eu sou normal, graças a Deus. Claro que a gente é. Nós não somos ETs, a gente só funciona da maneira diferente, a gente só tem que aceitar essa maneira diferente e seguir em frente. E aceitar quando parar também, né? Não tentar se encaixar no padrão dos outros. Porque assim já vai ser meio caminho andado. Então vamos lá, voltar, né? E Vou aí, desligar a nova. Fala. localizem essa emoção que vocês estão sentindo agora. Se vocês pudessem localizar Isso. essa emoção é alegria, essa emoção é, né, raiva, essa emoção é paz. Se pudesse dar um nome para essa emoção, que nome seria? Esperança, estão me dizendo. E aí Confusão é eu um falo assim, sentimento. confusão Confusão é um pode ser, sentimento ou é confusão é um emoção? sentimento, confusão é um sentimento. Pode ser um sentimento. Pode nomear, é um sentimento que você está sentindo aí? Sim. Acolhida. Não entendi o sentimento, mas é certo que é a identificação. Compreensão. Tu tá com identificação, que é uma coisa que eu faço questão de trazer muito para cá, né? Que as pessoas consigam se identificar, né? Tanto nas lives, quanto nas postagens, quanto no meu dia a dia, para se entender, né? Acho que já é o primeiro passo. Insegurança, agonia, saudade, solidão. Vamos trocar solidão por solitude. É, por favor, mas tudo bem. Você está sentindo solidão? Coloca essa frase assim, ó, eu reconheço que eu sinto solidão, mas eu não sou só solidão. Sim. Agora é solidão, você não é só solidão. Uhum. Isso que é importante também, né? Da gente saber que agora eu estou sentindo isso, mas que eu não sou isso, né? De tipo, hoje eu tô triste, mas você não quer dizer que você é triste o tempo todo. É uma coisa que às vezes eu tento também dar aquela corrigida, né? Eu estou sentindo, eu não sou isso. Por quê? Porque quando a gente tem um sentimento negativo, uma emoção negativa, e podem ser vários, e aí você vai ter que escrever, se for um monte. Se tiver com uma caixa de Pandora, e às vezes a gente tá com uma caixa de Pandora, aí a gente tem que praticar a autoescrita que eu tava conversando lá. A gente pega um papelzinho e começa a escrever. Eu tô me sentindo assim, assim, assim. Para começar, por que é importante escrever? Porque o que é pensamento? Pensamento é uma bruxa com uma vassoura voando e rodeando na sua cabeça. Senão você não acha o fio da merda daquilo ali. O E a gente que tem é a várias bruxas, né? uma multidão? O que é se eu fosse escrever a cabeça, um momento de pensamento meu aqui agora, né? Meu Deus, o que eu vou fazer de almoço amanhã? Será que eu tirei a carne do freezer? Mas será que eu li tal coisa? Eu tinha que entregar uma matéria que eu não fiz, porque será que eu tô falando um negócio certo? Será que as pessoas estão gostando? Sim. Conseguir dar algum fio da meada para isso aqui? Não. Mas e se eu escrever tudo isso? Eu vou conseguir visualizar isso no papel. Sim. Eu vou visualizar e vai me trazer uma coisa chamada paz. Porque aí eu vou olhar aquilo e vou saber por onde começar a resolver aquilo ali. Então, se tiver solução. E o que não tiver solução, eu vou falar. Nem adianta eu ficar isso aqui rodeando minha cabeça, porque isso aqui, ó. É o que o pessoal diz, é o que não tem remédio, remediado está, né? Isso mesmo. Agora, quando é muito negativo que você está sentindo, se for aquele momento que você está sentindo assim, tô me sentindo sozinho, tô me sentindo desprezado, tenta colocar na sua cabeça que nenhum sentimento é perpétuo. Tô me sentindo culpado. Eu falo que um dos piores sentimentos que tem pra mim é culpa. Sim. Eu tento colocar na minha cabeça assim, nenhum sentimento é perpétuo. Eu tô me sentindo assim agora. No calor do momento, eu vou abraçar esse sentimento, entender por que eu estou me sentindo assim, e isso vai passar. Ah, mas Aline, por que isso é importante para a inteligência emocional? Por quê? Porque se eu for impulsivo com isso, eu vou sair tomando um monte de decisões com esse sentimento que não vão ser boas para mim, que não vão ser inteligentes para mim. E muitas vezes não vão ser inteligentes para o outro. Né? Então, Sim. o que é outra coisa que é muito importante que eu vou acabar trazendo gancho aqui.
a gente fala muito sobre se priorizar, né? Ah, eu quero me priorizar, eu quero saber o que é importante para mim. Tem até um vídeo lá que eu falo sobre isso. Se priorizar é quando você se coloca a sua vida em ordem. Se priorizar nada mais é do que colocar a sua vida em ordem, respeitando as pessoas que estão à sua volta. Uhum. Se você conseguir fazer isso com sucesso, você se priorizou. Agora, o velho discurso de se priorizar, colocando fogo em todo mundo, isso não é se priorizar, isso é enlouquecer. Então, praticamente esse é o caminho. Tem vários exercícios desses que dá para fazer. Em tese, né? Fazendo um resumão bem bacana. Pare e sinta a emoção. Aceita a emoção que você está sentindo. Lembra que ela não é permanente. Investiga e explora cada um desses gatilhos. Dá trabalho, mas compensa, tá? Tudo isso te leva ao quê? A expressar suas emoções corretamente. A expressar com precisão, no momento certo. Bom, é isso. Quero perguntas agora para ver o que mais a gente pode Vamos. conversar sobre isso. Vamos, gente, eu vou abrir as caixinhas. Eu vou abrir as perguntas lá na caixinha. Então, gente, manda as perguntas na caixinha, porque vai subindo aqui e a gente acaba não vendo. Só tem uma que eu vi aqui passando, que eu queria, que não tem nem muita coisa, não tem muito a ver, mas eu acho que seria bom responder, porque é algo que eu vejo acontecendo muito na minha página, sabe? De mães que muitas vezes recebem o diagnóstico do filho e esconde, né? Porque às vezes, ele não vai saber lidar, sei lá, quando chegar na idade adulta eu conto. Gente, você está tirando assim um direito da criança, né, de aprender a lidar com o transtorno que ela vai levar para o resto da vida, né? Na Então, verdade, você está tirando o direito dela ter luz sobre a própria vida, né? Porque sim, tudo que ela podia ter explicado não vai ter. O direito de entender como trabalhar esses sentimentos todos não vai sim, ter. sim. E mais do que isso, isso, a construção de poder ter aí essa educação emocional que não vai existir. Por que, Que que é você só muito vai mais ensinar fácil isso? começando lá na infância, né? Por que, que só vai ensinar isso para pessoa quando ela for adulta, gente? Não tem porquê. Sim, E sim. poupar Olha as tudo que a pessoas gente de. passou, né, por não ter o diagnóstico no início da vida. E a gente não teve porque não existia, não se falava muito sobre Sim, isso, ninguém dava atenção para isso, né? Na sim. verdade, saúde mental é um estigma, né, gente? Eu sou Continua até hoje, imagina antes, sabe? Mas acho que a partir do momento que as pessoas entenderem que o TDAH não é só uma dificuldade na escola, que nem é uma coisa que todo mundo tem, né? Não é só um esquecimento, não é só uma criança danada. A partir do momento que as pessoas entenderem a profundidade de todos os prejuízos que a gente tem, né? Acho que vai ficar mais fácil a pessoa entender a gravidade do problema para conseguir, né? Até ajudar em casa, ajudar um amigo, sabe? Porque eu acho que é muito isso da gente realmente conseguir levar isso, né, que é o que eu tenho tentado fazer por aqui, espalhar o que realmente é o TDAH, né? Porque até e assim, muitas vezes, ensinar ele a estudar como ele tem que estudar, investir em foco, né? sim, Mostrar para ele que ele tem que estudar de uma forma diferente, explicar o porquê. A pior coisa é você falar para uma criança assim, você tem que fazer isso. Por quê? o que é? Tô mandando, É uma né? Que é o que, ditadura? que é o que a gente ouvia muito. Tô mandando, porque eu tô mandando, né? Porque eu sou seu pai, sua mãe, né? Porque E isso geralmente era depois assim, né? gera um problema muito grande. Vai gerar o quê? Gatilho, né? Porque Sim, vai gerar reação emocional. O que é reação emocional? É quando você tem o quê? Tem uma crença aí que tá sendo desafiada. Essa criança vai ficar o sim, quê? Depois no futuro, olha, você não serve para fazer tal coisa que não. Vai se sentir desprezada, vai se sentir diminuída, autoconfiança com um monte de problema. Para que isso, gente? sim. Hoje em dia, pra gente que é diagnosticado tarde, quantos problemas para construir a autoconfiança? E quantos não poderiam ter sido até evitado, né? A longo prazo.
E uma coisa é você construir uma autoconfiança desde o começo, e outra coisa é você construir depois que ela já foi bem detonada a vida toda, né? Posso falar por mim, né? Tem ser sempre um ser humano com autoconfiança de centavos. É exatamente, é quase você reconstruir um país depois de uma guerra, né? Mas sai Tipo muito isso. caro, gente. E isso aí vai ter que ficar sendo reconstruído várias e várias vezes. Por quê? Sim, Porque a pessoa já fracassou tanto. Porque na escola, ele não sabe que ele tem TDAH. Ninguém vai saber que ele tem. Ele vai ficar interrompendo os outros, né? Provavelmente ele vai ficar sendo avoado nas conversas, vai sofrer bullying. Eu, pelo menos, sofri muito bullying. Não sei sim. se isso é regra, mas eu sofri muito bullying. Então, não é uma... às Ele vezes ele vai, vai ter e ele boas vai sempre notas. achar que o problema é ele, né? Eu que sou o problema, eu que sou o problema. Agora, se ele sabe, ele já vai mais um pouco defendido em relação a tudo isso, sabe? Uhum, sim. Eu preferia ter É, tido armas pra lutar. sim, mil vezes. Eu acho que a pessoa descobrir na infância ainda é ter sorte. Resumindo assim. Sim, e outra, como é que essa criança vai fazer terapia, vai fazer um acompanhamento sem saber o que tem? Sim. Eu penso, por exemplo, até em questões como questões sensoriais, por exemplo, que é Nossa. uma coisa que é muito complicada de lidar, sabe? E sem ajuda, tipo, se nem eu, que era adulta até então, tinha questões sensoriais e eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo comigo, imagina a criança, sabe? É complicado. Deixa eu vir aqui para a primeira pergunta. É comum achar que está atrapalhando os outros, uma amizade, um assunto, achar que as pessoas escondem assuntos de você e podem até mesmo estarem falando de você por não ser uma pessoa fácil de entender. Parece aquele disforia. Parece disforia. Olha, essa coisa de atrapalhar os outros, eu já tive essa sensação, assim. Agora, achar que as pessoas escondem assuntos de mim, não. Não, é. Às vezes você tá com essa sensação porque, de alguma maneira, estão te dando pistas disso, provavelmente. Ou você tem que discorrer mais isso aí. Sim. Não vou ficar achando que você tá com mania de perseguição e às vezes você não tá. Às vezes ela tá aqui falando no comentário alguma coisa. É, Não, não disse. porque às vezes não sei quem são essas amizades, vai saber. E assim, Sim, eu só posso dizer uma coisa: se essas amizades estão te deixando com essa sensação, elas não são boas amizades. sim. Que é É uma só isso coisa que que a eu... gente tem que realmente ter muito cuidado em ter amizade, sabe? Andar com pessoas que só colocam a gente pra baixo, que colocam uma pulga atrás da orelha, não vale a Hum, pena. Às vezes é melhor estar só do que mal acompanhado, como diz o velho ditado. a coisa que eu posso dizer com mais certeza disso que eu li aqui é que isso não é amizade. Isso que Sim, não tá te fazendo bem, tá te deixando mal e neurótica. Então, sim. Deixa eu ver se eu despede esses consigo. amigos, rebaixa para colegas. Deixa eu ver se eu consigo achar um mais ligado ao tema. Ah, será aqui? Porque tem muita pergunta aqui que não está muito a ver com o tema. Eu posso até depois abrir uma caixinha de perguntas e responder, tipo, amanhã, né, ao longo do dia, para a gente não fugir muito do assunto. Vamos ver o tema também. Eu fui detonada a vida toda por ser desorganizada. Eu ajeito da minha forma as coisas na casa, mas dá um nó na minha cabeça. Meu tempo é mais devagar. E isso já há 14 anos, meu marido me chama de preguiçosa porque sou lerda, etc. Aí eu fico cada vez mais dentro da concha. Bom, vamos lá, né? Você tem seu tempo de fazer as coisas, tá tudo bem. Não vou. Cada um tem seu tempo de fazer as coisas, gente. Sim. E a gente sabe que em relacionamento, tudo bem. Cada um vai ter. Só que isso tem que ser conversado, né? Ele tem as emoções dele aí. Ele, pelo visto, tá explodindo com você, porque ele tá sendo, né, desrespeitoso Uhum. nas palavras dele. Sim, E você não tá expressando a sua chateação da maneira certa. Porque são 14 anos que, pelo visto, a coisa não tá legal. Não tô dizendo em tudo, pode ser que seja bacana em outros aspectos, senão você não estaria aí há uhum. 14 anos. Então vamos parar e conversar, ter uma conversa franca, falar, eu tenho meu tempo de fazer as coisas,
já tem 14 anos que estamos aqui. Se estamos aqui há 14 anos é porque de alguma forma funciona, né? Uhum. Então, Sim, será que, por gentileza, você podia não me chamar de preguiçosa? sim. Ou É isso te exatamente incomoda? isso. Será que pode fazer você? Uhum. Vai lá, É, porque se amigo. é como eu falei antes, né? Daquela coisa que eu fazia muito de, tá, me fecho aqui, fecho a cara e o outro quer adivinhar. Enquanto o outro não souber o que tá fazendo de errado, ele vai continuar fazendo. É igual a gente. Até alguém falar pra gente que a gente tá fazendo determinada coisa errada, a gente vai continuar dando murro lá na porra da faca. É aquela coisa, o óbvio também precisa ser dito. Porque é óbvio na sua cabeça, não é óbvio pro outro. Então, assim, e se eu aceito, gente, isso agora é muito sério, tá? Porque eu sou um ser humano que eu já aceitei. Então, agora eu vou até me ajeitar aqui no sofazendo. Se eu aceito que a pessoa me chama de preguiçosa, pra ela tá free. Tá Sim. free, porque eu aceitei. É aquela história. Eu falou uma vez, falou a segunda, agora, depois de 14 anos, quando você for reclamar, já vai dar um BOzinho aí. Porque é uma reclamação assim que tá prescrita. Aquela da Sim. tardia. Mas tem que reclamar agora. Por quê? Porque isso já tá te causando uma chateação. Porque senão você não tava comentando com essa. E outra, tá te causando uma angústia, você tá se achando lerda, você tá se Uhum. sentindo inferiorizada. Por uma coisa que, poxa, é só seu tempo de arrumar as coisas. A casa não vai sair andando. É. Não, e quem disse que a gente tem que arrumar a casa correndo, né? Tipo, quem disse que existe um tempo determinado para isso? É, tipo aquele Porque ele jogo não de programa arruma, de auditório, né? Pá, porque ele não correndo! ajuda, porque ele não ajuda para a coisa ser mais rápida. Outra, se ele quer mais rápido, eu sou da seguinte opinião, tá? Quem não concorda não tem problema. Isso aqui a gente tá discutindo aqui coisas. Quem quer melhor, faça. Uhum, sim. Aqui em casa a regra é essa, que é melhor faz. Mas a Mas já, gente tenta, né? Enfim. Mas é isso, amiga. A gente é pró relacionamento, não quero destruir seu casamento de 14 anos, muito pelo contrário, converse. Mas não fica aceitando ser chamado de preguiçosa, não é legal, você não tá bem com isso. sim. Deixa eu ver se aqui. Ué, não pode ir? Deixa eu ver se eu tento colocar novamente. Tem uns que às vezes dá erro, não sei por quê, não sei se a pessoa saiu. Mas era assim, terminei um relacionamento em dezembro, recebi o diagnóstico há um mês. Estou com muita dúvida se fiz a coisa certa quando terminei. Como posso avaliar isso da melhor maneira? Sei por que não tá indo esse. Alguns Ah, ficam dão erro, você tá com dúvidas porque se terminou, se fez a coisa certa, mas por que que você terminou? né? Ou tá começando a pensar se ai, não foi o TDAH, sabe? Meio que querendo arrumar uma justificativa. Ai, gente, mas aí é assim, tá? Tem um esquema também, né? Que depois de um mês, você já começou a bater a saudade, entendeu? Porque aí Uhum, já. Porque cada um. Ó, vamos lá. Ai, lá vai. Às vezes você termina e fica o quê? Aliviado, né? Ai, me livrei, tô livre, sim. graças a Deus, não tenho que ficar mandando mensagem, nem respondendo ninguém, obrigado, Jesus. Aí depois de um mês você tá livre demais, você fica como? Ai, agora tô com saudade. Vê se, se às vezes você tá só Passou a carente. euforia, né? Tá só carente. E às vezes você só tá tristinho. É só isso. Isso, dá tempo ao tempo. Verifica se não é só falta de dar uns beijos aí que passa. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Funciona. Como estimular mais a maturidade através da inteligência emocional? Nossa, não existe melhor forma de estimular a maturidade do que inteligência emocional. Sim, Autoconhecimento, que é essa coisa toda que eu estava explicando de autoobservação. Você vai se tornar a pessoa mais madura do bairro, da cidade. Que é essa coisa toda de você parar e observar suas emoções, seus sentimentos, seus gatilhos, entender por que aquilo te fere, por que aquela pessoa ali conseguiu te afetar tanto. Porque a gente é afetado e a gente começa a desprezar a pessoa que afeta, né? Ah, aquela pessoa me afetou porque ela é insuportável, porque a gente parece um cãozinho raivoso quando a gente fica sim. bravo, né? Pinte. Só que assim, aquela pessoa te irritou porque ela acessou alguma coisinha dentro de você importante, meu amigo. Sim. Ou ela acessou uma crença,
ou ela acessou um valor seu muito precioso, ela acessou uma dor. Então, antes de virar um pincher, entende por que foi que doeu. E aí você vai se Sim. tornar maduro. Prometo pra você que vai. Não poder começar o exercício da escrita, né? Inclusive, Autoescrita. né, tenho até um caderno que tá aqui, que ainda tá em branco, que eu acho que eu venho guardando esse caderno, deve ter uns 50 anos. Que vieram Vamos uns três brincar. bonitinhos e que eu comprei só porque eu achei bonito, mesmo tendo mais uns 50 cadernos em casa. Quem nunca? Esse aqui vai para começar. Vamos brincar. Eu faço todo sábado, todo dia não dá. Eu falo que eu É, brinco todo de dia não dou conta, não. filosofia. É. Vamos começar Filosofia, devagar, né? Não vamos tentar começar a parada com todo dia, que não vai rolar. Vamos ser filosofia realistas. semanal. Eu falo, filosofia semanal da Aline. O que eu poderia Isso, ter feito de semanal. melhor essa semana, o que eu senti, o que me afetou. Aí é claro, o dia que o bicho pega, aí eu escrevo antes do sábado. Sim, sim. Em momentos de Ah, nervoso, em em brigas, brigas. Eu eu sempre sempre tenho choro excessivo. Isso é um descontrole do TDAH? esse choro excessivo, na verdade, normalmente é um sinal de. Ai, desculpa a honestidade, eu já te vi e não tô te julgando, tá? Porque, inclusive, as pessoas cantavam pra mim aquela música Eita Mulher Chorona, tá? Então não é julgamento. É, mas é imaturidade. Bem-vindo ao clube, todo mundo já teve essa fase. Sim. Por quê? É aquele momento que você não consegue argumentar e você começa a chorar, que é pirraça, nada mais é do que Uhum. pirraça. É você Fica pra chorando de fora. raiva, você chorando Normalmente esse choro é de raiva, porque você não consegue argumentar. Talvez você fique magoada, pode ser, né? Não te conheço o suficiente para saber. Esse descontrole pode ser o TDAH? Se você for diagnosticada, pode ser um impulso que está maior, sim, mas normalmente é esse traço de maturidade. Pode ser o TDAH também, porque nós demoramos mais para amadurecer 30% mais de tempo que os outros. Galera, o córtex da galera amadurece lá pelos 22, 23, o nosso amadurece lá pelos 27. Isso. Era até uma coisa que estava aqui no meio das perguntas que eu ia até colocar sobre isso, né? Do amadurecimento. Eu Que a lembro gente que eu amadurece chorava um de pouco, raiva. né? Nossa, era uma coisa que eu escutava muito, né? Eu quero ver quando é que essa menina vai amadurecer. Nossa, mas eu ouvi muito. Principalmente que eu brincava na rua com os moleques, até tipo 17, 18 anos, tava brincando de bola, sabe? Infernizando a vida da Ainda tem patins vizinhança. na cidade, né? É, e aí eu sempre ouvia isso, eu quero ver quando é que essa menina vai amadurecer. Essa menina, ela nunca amadurece. Hoje eu sei. Aí a pessoa me irritava, então eu ficava muito nervosa com alguma coisa, eu chorava, porque eu não Sim. tinha como discernir a minha emoção, não tinha repertório emocional, entendeu? Então, Uhum. sentia tudo de uma vez. Quando você sente tudo de uma vez, o que você faz? Você chora. Sim. Ainda Você às bem vezes que até ensaia, né? Você até ensaia a briga, você até ensaia tudo que você vai falar, e depois na hora vem o nó, o choro, pronto, já era, desandou aí tudo. depois até você sabe tudo que você quer dizer. Não, Depois. depois a gente fica 2 semanas revivendo a briga. Eu devia ter dito isso, eu devia ter dito não sei o quê, devia ter falado isso, aquilo, outro. Gente, é 1 minuto e 50 para acabar. Quer voltar por mais 10 minutinhos para responder Se a galera perguntas? quiser, a gente volta. Vocês aguentam a gente Pronto, mais vezes? Porque eu sou um chá de erva cidreira, eu brinco, eu sou. tá. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar a live para salvar, antes que eu perca, porque parece que só com 6 meses é que eu vou ter mais de 1 hora de live. O E Instagram. aí a gente volta com perguntas e respostas. E aí, coloca na caixinha, certo? Tá A bom, gente gente. vamos tentar fazer perguntas mais relacionadas ao assunto de hoje. Porque tem muita coisa sobre medicamento, sobre tratamento. Depois me manda na caixinha, ou na caixinha da Aline também, a gente responde, tá? Mas vamos ver se a gente consegue focar um pouquinho no assunto de hoje. Então, daqui a 2 minutinhos, só enquanto eu salvo aqui. Até daqui a pouquinho, gente. Até daqui a Beijo. pouco.